Olá. Acredito que é um meu dever mostrar às pessoas as coisas como elas são e não como a gente ou as pessoas gostariam que fossem. Essa é uma frase de Alexander Hamilton. Mostrar as coisas como elas são é ver a realidade sem se perturbar. A realidade física. A realidade que nos se apresenta hoje, em 2021, início de 2021, é uma realidade de boa parte deste mundo com medo, obedecendo ordens, não questionando. Medo. Medo é uma emoção que me mostra o quanto que eu estou apegado e identificado com as coisas. Tudo na minha volta tem um olhar segundo eu. Por isso é que as pessoas que não são centradas, que não têm discernimento, que não têm clareza, se envolvem com esse mundo. Se envolvem e estão perdendo a chance única de viver cada momento. E aí você pode perguntar, mas como não ter medo ou como não se identificar? Eu preciso descobrir o meu observador interno, que observa e não se envolve. E quando se envolve sem apego, sem querer resolver nada, mas simplesmente um discernimento e uma clareza mental. Nesse momento em que nós estamos, boa parte deste mundo, com certa reserva sobre a própria vida por causa de uma fraudemia, a gente descobriu quem são as pessoas corajosas, determinadas e que vão atrás e que não se deixam envolver. Quem são essas pessoas? Essas que observam, vão a fundo, querem saber o porquê das coisas e não acreditam em nada daquilo que se apresenta em redes sociais e em mídias. São pessoas que pensam por si, não precisam de um governo, de um secretário de saúde, não precisam de um médico para pensar, não precisam de um presidente, não precisam de um governo, pensam por si. Quem pensa por si tem muito desenvolvido o observador abstrato, que já é parte da nossa quinta essência, parte do espírito. Por que ou para que eu estou falando isso hoje? Porque nós hoje estamos saindo de um retiro de total silêncio por 8 dias aqui na Chantigaia. 8 a 9 horas de meditação diária. Para desenvolver o quê? Desenvolver esse observador. Esse observador não tem medo, não tem desejos e não fica triste. Esse observador é desenvolver a clareza mental de não se identificar com nada do que se apresenta no mundo sem eu mesmo ter prova, sem eu mesmo acreditar, sem eu mesmo me aborrecer. Eu preciso ter as minhas próprias opiniões, eu preciso olhar esse mundo e saber que ele é uma grande maia, uma grande ilusão. Maia está dentro de tudo aquilo que eu me deixo envolver. Se eu olho um acidente, eu me deixo envolver. Se alguém conta uma história na TV, eu me deixo envolver. Se alguém chega de repente e conta sobre uma doença, eu me deixo envolver. Maia, ela me entorpece. Ela entorpece a minha mente. E isso os grandes dominadores globais souberam fazer muito bem. Entorpecer a maioria de uma população mundial de medo, ou pelo menos a população mais do Ocidente, não é? Visando acabar com os resquícios do nosso discernimento e de nossa vontade própria. Pode ser que a gente fique preso, pode ser que a gente não possa fazer muita coisa, mas nós temos que ter a nossa mente liberta. Nós temos que viver olhando para esse mundo, sabendo que esse mundo é completamente ilusório.
completamente ilusório e o que vale é o meu mundo interno. E quando eu entendo que eu tenho um mundo interno de criação, de intuição e de sabedoria, nada fora me abala. Mas para isso exige um exercício imenso, um exercício de observação, porque o caminho é estreito. A liberdade é uma coisa interna e não externa. Aqueles que já começaram a entender isso, e ainda bem que tem muitos, estão aqui vivendo. Vão a Chantigaia, vão a outros lugares, viajam, abraçam, conversam. Eles sabem que, como eles vibram numa frequência em que eles observam o que eles criam em pensamento, para que eu vou criar medo, para que eu vou criar tristeza, para que eu vou criar distanciamento. Eles sabem que a vida está passando e que eu preciso viver intensamente cada minuto. E essas pessoas, elas ganham o famoso reino dos céus aqui na Terra, porque deixam que Maia aconteça e que muita gente se perca no pavor, no medo, na vontade de não realizar mais, de se trancar. Isso se chama inteligência. Você pode estudar de tudo, todas as faculdades, todos os mestrados e todos os doutorados. A única inteligência que conta é essa do observador, que sabe o que está criando, que se chama na quântica o colapso de onda. Saber o que você cria. Você cria serenidade, você cria um contentamento interno e deixa que o mundo às vezes se exploda lá e vive. É isso que a meditação te dá. Mas não adianta você meditar 5 minutos, 10 minutos, você precisa se aprofundar numa técnica, você precisa ganhar força numa técnica, você precisa sentar. Não é muitas vezes escutando musiquinha, na superficialidade, você precisa sentar e começar a olhar para dentro, e isso demanda tempo. Se libertar e ser único demanda tempo. Não é uma reza, não é ir aos céus, é ir aos céus e aos infernos, é conhecer tudo sobre que você anda se identificando. Fizemos um excelente trabalho nesses 8 dias, um excelente trabalho de focar e de criar aquilo que nós queremos. Não importa se o mundo não está bom, o meu mundo, quem cria, sou eu. Fiquem bem sempre.